Oi, gente, como vocês estão? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está aqui hoje para poder falar sobre o capítulo 7, mas antes eu quero trazer apenas um adendo do versículo 20 do capítulo 6 que talvez tenha passado desapercebido. Aqui no versículo 20 diz assim: 2 de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Olha que coisa interessante, Noé não foi atrás dos animais. Os animais vieram até Noé. E eu imagino assim, porque o Senhor disse que eles viriam 2 de cada espécie, eles viriam em pares, né? Então eu imagino assim, aquela fileira de pares, assim, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, de diversas espécies. Então eu fico imaginando isso e fico imaginando que cena deslumbrante. Mas nem essa cena deslumbrante de o Senhor guiando os animais até a arca foi o suficiente para poder converter aqueles corações que estavam contaminados com a maldade, com a violência, com as coisas ruins deste mundo. Nem isso foi suficiente. E as pessoas olhavam isso e, por mais que achassem interessantes, não serviu de nada, não mudou a vida delas em nada. Outra coisa que eu acho que é interessante nós pensarmos é que se as pessoas houvessem ouvido a mensagem que Noé pregou durante a construção da arca, não haveria necessidade de Deus mandar o dilúvio. Sabe por que eu penso assim? Porque quando Jonas foi enviado a Nínive por Deus, o Senhor disse, né? Olha, Jonas, vá e pregue a Nínive. Se eles não se arrependerem em 40 dias, eu irei destruir toda a cidade. Mas se eles se voltarem para mim, na verdade o Senhor nem fala se voltarem, né? Mas porque eles se voltaram, se arrependeram e se voltaram para o Senhor. E é tão interessante que a Bíblia fala que até os animais se prostraram, se arrependeram, né? Se vestiram, né? Tipo assim, se uniu ao povo em contrição, né? Em arrependimento. E aí Nínive não foi destruída. Mas olha que é mais interessante, porque Nínive seria percorrida, durava assim 3 dias para Nínive ser percorrida, e Jonas ele foi a caminho de um dia. Mas um dia foi suficiente para a mensagem percorrer toda a cidade de Nínive, porque o trabalho que ele não fez, o povo fez. Olha, se vocês não se arrependerem, nós vamos ser destruídos. Então, eles foram falando para os seus vizinhos, para os seus amigos, e a mensagem rapidamente chegou, né, voou em toda a cidade. E aí o rei decretou: nós vamos nos vestir de panos de saco, de cinzas, sentar sobre as cinzas, essas coisas assim que aconteciam na época, né, naquela época, e vamos voltar o nosso coração para o Senhor e para que Ele tenha misericórdia de nós. Então eu penso nisso aí. Se o povo houvesse convertido dos seus maus caminhos, não haveria necessidade de dilúvio, porque Deus teria mais misericórdia e continuaria mantendo eles, né? E infelizmente a gente conhece a história, a Bíblia vem relatando a história e sabe que apenas Noé e a sua família entrou na arca juntamente com os animais que o Senhor conduziu até a arca. Aqui fala que o Senhor olhou para ele e disse: entra na arca, tua casa, porque reconheço que tens sido justo no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Por que diz um par? É interessante que, se a gente for olhar assim no meio comum, esses animais aqui que a gente considera imundo, eles procriam assim muito rápido e ganham espaço muito rápido. E por que a gente diz limpos? Porque eles, depois que saíram da arca, né, Deus permitiu que fosse comido carne.
mas animais limpos, porque a carne desses animais não nos trariam prejuízos, mas animais imundos, por que animais imundos? Porque cada ser vivo ele foi planejado e ele foi criado para uma função. Então, depois do pecado, esses animais começaram a ser considerados como imundos, porque as pessoas hoje comem diversos tipos de animais, e Deus, sabendo disso, disse, olha, lá em Levíticos 11 nós encontramos, né, a lista de animais limpos e de animais imundos. Esses animais imundos, eles têm uma função, e a função deles é de limpar a terra. A gente encontra animais imundos nas aves do céu, nos animais terrestres, selváticos, né, répteis, essas coisas assim, mas a gente também encontra nos animais do mar, nos bichos do mar. Em cada espaço, vou dizer assim, a gente tem animais que têm essa função de limpar o ambiente em que ele vive, para que todos os seres vivos que estão ali naquele meio, no nosso meio, possa poder viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais pura, de uma maneira mais com um ar mais puro, com um ambiente mais limpo. Então, esses bichos considerados imundos, eles são os limpadores da terra. Tá legal? E aí Deus ele vem falando assim, Noé, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. E durante 40 dias, farei chover durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres vivos. Então Noé fez segundo o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, e aí vai os animais lá de toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Então, eles não apenas entraram na arca, como Deus, assim que eles entraram na arca, foi e fechou a porta. Por que Deus fechou a porta? Porque ele sabia que Noé era um homem bom, era um homem justo, era um homem íntegro. E se Noé, e vou dizer assim, eu costumo pensar que se Noé houvesse fechado a porta, quando começou a haver aqueles trovões, aqueles raios, né, quando a gente vê, presencia, né, ou passa por uma tempestade, às vezes é assustador que você vê aquele vento bravo, né, aqueles trovões, aqueles raios, tudo isso é assustador. Então, imagine isso em uma grande intensidade. As pessoas ficaram assustadas, alarmadas, e eu fico imaginando as pessoas indo até a porta, Noé, 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 abre-nos a porta, salve nossos filhos, salve a nós. Eu imagino que Noé teria aberto a porta, mas o Senhor fechou porque aquelas pessoas já estavam condenadas, até as suas crianças estavam condenadas, não havia mais salvação para eles. Eles tiveram um tempo para poder se arrepender, mas nenhum deles volveram dos seus maus caminhos. Então o Senhor fechou a arca para não acontecer nenhum incidente. E o Senhor protegeu a arca, porque quando eu penso aqui, romperam todas as águas do abismo, né? E as comportas do céu, eu imagino assim, água de baixo e água de cima, e aquela mistura, assim, sabe? Uma coisa muito, muito horrorosa, eu imagino isso. E a Bíblia
vem trazendo essa declaração de que Deus fechou a arca e Deus guardou, porque honestamente quando eu penso na situação do dilúvio, eu não imagino que tinha como aquele barco, né, com o cipreste e betume, tivesse como se livrar, mas desse grande mal, dessa grande tempestade, vamos dizer assim. Mas Deus poupou Noé e todos os que estavam na arca junto com ele. Então, no próximo vídeo a gente vai trazer mais informações. Que o Senhor abençoe e até a próxima.